Vou fazer aqui uma reflexão sobre o livro Plenitude, de Divaldo Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles, sobre sofrimento. No capítulo 1, fala o sofrimento, para que a gente possa compreender um pouco dessa luta constante nossa. E Joana de Ângeles e Divaldo fala assim: primeiro é interessante entendermos nós seres humanos, empenhamos fervorosamente para vencer o sofrimento que se nos apresenta como adversário feroz. Nós estamos sempre nesse sofrimento, Sempre em luta, sempre em debate com esse sofrimento e não conseguimos explicações que nos acalente realmente. E ela continua: em todas as épocas viemos travando uma violenta batalha para eliminarmos a dor, em contínuas tentativas frustradas, as quais tiram todas as nossas forças. Será por que nós temos essa luta constante? A gente nunca consegue resolver realmente. E não é um ser humano só não, é a humanidade. É a humanidade. Aí vem a pergunta, no próprio capítulo vem a pergunta: o que nos dificulta eliminar a dor? E ela responde: somos imediatistas, interessamos-nos o hoje, sem visão do porvir. Com efeito, o sofrimento tem sido considerado vingança ou castigo divino, portanto, credor de execração e ódio. A gente quer justificar colocando a culpa que Deus está nos penalizando. E nós focamos só no hoje. Nós não preocupamos o nosso grande objetivo por estarmos aqui na vida hoje, no planeta Terra. Porque nós já temos o conhecimento que nascemos, vivemos e morreremos. Mas nós estamos tão preocupados com o hoje que a gente esquece que nós estamos aqui para conquistar um objetivo no futuro. E que é algo que nós, às vezes até nos perguntamos, mas nós não conseguimos ter respostas porque nós não procuramos a resposta. Porque nós queremos usufruir o hoje. Aí ela continua assim: nas variadas mitologias, as figuras de deuses com D minúsculo, invejosos, quão despeitados, infligindo punições às criaturas e comprazendo-se ante as dores que presenciam, são a resposta ancestral para o sofrimento na Terra. Queremos justificar que nós não sofremos por passados, que realmente não tem uma justificativa lógica. Diversas escolas filosóficas, doutrinárias, religiosas estabelecem métodos depuradores para a libertação do sofrimento, que vão desde as mais bárbaras flagelações, cilícios, holocaustos, promessas e oferendas. Nós achamos que vão sair do sofrimento se a gente fizer promessas, se a gente se autoflagelar. Essa autoflagelação é verdadeira, é se autobatendo mesmo, entendeu? Então, quer dizer, será que é isso que vai solucionar o nosso problema? Será que ele não está muito mais no mental, na busca do espiritual, para que a gente possa encontrar essa explicação? Sempre a gente vai deparar com os objetivos. Qual o objetivo? Por que eu estou aqui na Terra? E ela continua: a dor, porém, não é uma punição. Olha aqui, a dor não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Às vezes nós estamos sentindo uma dor porque nós estamos caminhando num local ou num caminho que não vai nos levar a lugar nenhum. Então nós sentimos a angústia, a dor, e muitas vezes é transformada, às vezes, na própria parte física. E a gente não consegue enxergar isso, a gente continua fugindo da realidade, fugindo do objetivo maior. Ela continua: e naturalmente, só quando nós resolvemos investir em nossa harmonia interior, opera-se a conquista da paz. Compreende? Se nós começarmos a viver o dia hoje, agora, com intensidade, agradecido pela oportunidade, buscando um objetivo maior para que estejamos vivendo uma situação X, sem preocupar o ontem, preocupando que se nós vivemos bem hoje, amanhã certamente estaremos muito melhor, porque senão nós vamos entrar numa repetição de dores e de sofrimento. E ela continua: o sofrimento, portanto, pode ser considerado uma doença da alma. Olha aqui, dá para compreender o que nós estávamos falando aqui, refletindo? É a alma, é a nossa consciência.
Nós estamos cobrando algo que nós não damos conta de resolver. Então nós ficamos no sofrimento permanente. E ela continua, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Nós queremos comprar um carro, queremos comprar uma casa, queremos encontrar um par para nós. Mas nós continuamos no sofrimento, porque quando a gente adquire aquilo que a gente conquista, aquilo já perdeu o valor. Então nós vamos atrás de outra coisa, ou seja, atrás de outra angústia. E ela continua. Por extensão, pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, constituindo-se eleição de cada criatura. Viu? Deus não é responsável, Ele nos dá o livre-arbítrio. Nós escolhemos como nós vamos viver, mas nós não focamos nesse bem maior, nessa conquista maior. Queira ou não queira, nós queremos chegar e ter uma explicação por que nós estamos aqui e por que a gente não encontra todas as respostas. Continua ela. Fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismo de alimentação que posterga a realidade. Então a gente fica querendo justificar, eu quero conquistar isso, eu quero fazer aquilo, e não foca no objetivo maior. E quando a gente conquista, a gente perde o valor. Aí ela continua, as reações de ira, violência e rebeldia ao sofrimento mais o ampliam. Ou seja, quanto mais a gente quer reagir com ira, com violência, com rebeldia ao sofrimento, mais ele vai crescer, porque a gente vai somatizando pelo desencadear de novas desarmonias em áreas antes não afetadas. Nós começamos a buscar demais, em vez de resolver aquele problema ali com serenidade, em paz, com harmonia, a gente começa a querer brigar contra o sofrimento, em vez de buscar a origem dele. Aí ela continua. A resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. Se a gente encara a realidade, a gente vai solucionar. Mas se a gente foge, a gente só vai afundando para o buraco. Ela continua. É de insustentável significação positiva ou equilíbrio mental e moral diante do sofrimento. Se nós temos equilíbrio mental e moral para isto, que é a gente trabalhar com a nossa própria consciência, certamente nós vamos encontrar as respostas. O que se consegue através do treinamento pela meditação, pela oração, que deflui do conhecimento que ilumina a consciência, orientando-a corretamente. Se nós temos equilíbrio, buscamos as coisas certas da maneira correta, certamente nós vamos ter essa resposta. Nós vamos encontrar essa paz. Aí chegamos no capítulo 2, que chama assim, Análise dos Sofrimentos, onde ela diz assim, dando um exemplo, indo em uma justificativa, uma explicação de outro segmento não religioso, tá? Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Isso é Buda. Empenhar-se em superá-lo deve ser constante preocupação do homem. Ele já chama essa responsabilidade para nós. Após ele mesmo, após tentá-lo mediante a asceticismo mais austero e as disciplinas mais rígidas, o jovem Gautama afastou-se do monastério com alguns candidatos desanimados e foi meditar calmamente, logrando a iluminação. Vou lá para o alto da colina, vamos meditar e vamos ver se a gente sai do sofrimento. Será que nós vamos sair do sofrimento porque nós vamos lá para o alto, ficar lá sozinhos, isolado do mundo? Será que essa é a solução? Será que essa é a explicação? Será que isso que vai nos trazer realmente a resposta? Aí ela continua. Até mesmo por ter a ciência médica alcançado um elevado patamar do conhecimento e a lucidez do diagnóstico. Aí nós falamos da parte de farmácia, farmacopeia que ela chama, rica, e as diversas terapias alternativas.
Hoje nós temos a tecnologia, nós temos a condição realmente de chegarmos às respostas através de remédios. Mas será que esses remédios são a solução definitiva? Como ela fala aqui, de diversas terapias alternativas. E essas terapias realmente resolvem os problemas? Vamos continuar na fala dela aqui. A juventude insegura tornou-se-lhe a grande vítima a um passo da depressão, da loucura e do suicídio. É o que nós vivemos hoje. A doença, todavia, é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. A cura sempre provém da força da própria vida, quando canalizada corretamente. Quando nós canalizamos as nossas energias na solução dos nossos problemas, compreendendo que nós somos parte do universo e que temos algo ao conquistar, mesmo que ainda não compreendamos o que nós estamos buscando, mas se nós acalmarmos e falar assim, tem um objetivo, eu não sei qual que é esse objetivo, e começar a buscar esse objetivo dentro de si próprio, automaticamente nós encontraremos a paz. E ela continua ainda mostrando quais são os caminhos e quais são os caminhos que não devemos pegar. Aí estão os vícios sociais e morais estiolando vidas, produzindo a lassidão dos sentidos e, a médio, curto ou longo prazo, conduzindo à loucura, ao autocídio. São alguns deles o inocente cigarro, drogas em geral, bebidas e outros tantos anos, de exibição no campo social como afirmação da personalidade. Nós entramos na onda que nós temos que viver bem dentro dessa sociedade que nós vivemos e começamos a fazer usos indevidos de coisas que não vão nos levar a lugar nenhum a não ser ao fracasso, ao sofrimento. Quando nós conquistamos algo, nós já queremos outra coisa. Quando nós conquistamos tudo, nós começamos a fugir nos pequenos vícios para falar que nós estamos bem dentro daquela comunidade que nós vivemos. Será que vamos atingir algum objetivo desse jeito? Ou é melhor realmente a gente buscar as origens do sofrimento, resolvê-la de uma forma mais objetiva, para que possamos ser mais felizes? Como diz a Joana de Ângeles, já no quarto capítulo, que fala assim, a paralisação do sofrimento. É assim, a cura real somente se concretizará se a terapia extirpar-lhe as causas. Enquanto não se extingam as suas fontes geradoras, ele se manifestará inevitavelmente. Dá para a gente compreender essa parte? A gente tem que buscar a origem, qual que é o nosso objetivo e de onde que foi que deu início ao nosso sofrimento. E finalizando, fala assim, a fim de que possa fazer cessar o sofrimento, torna-se imprescindível a aquisição de uma consciência responsável, capaz de remontar-lhe as origens, analisá-las e trabalhá-las com direcionamento intencionalmente planejado. Temos que planejar, temos que pensar, temos que saber o que nós queremos da vida, como que nós queremos viver a vida, para que a gente possa realmente encontrar uma paz tão sonhada de todos os seres humanos. Então, busque o conhecimento para que não sejamos manipulados pela sociedade ou por outros seres que têm o conhecimento e que nos levam ao sofrimento através do domínio sobre a parte intelectual que ele domina, e nós nos fragilizamos porque a nossa moral está em baixa. Que Deus nos abençoe e possamos nos encontrar outras vezes, se assim for a sua vontade.